Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver. Nosso abraço aqui, a direção da TV Grandourados, na pessoa do Rubens, da Roseli, nossos diretores e toda a equipe de trabalho. Nosso abraço também ao pessoal da TV Com Brasil, que transmite esse programa em rede nacional, e a você que nos acompanha, onde você estiver. Que Deus abençoe a sua vida, te dê graça e misericórdia. O programa Mato Grosso do Sul em Foco tem a alegria de convidar você e sua família para vir conhecer o nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Um estado amplo, de estradas boas, um estado de muita plantação, muita lavoura, muita produção agrícola, tanto grandes quanto pequenos produtores. Então, a nossa gratidão a Deus por esta terra tão boa, esta terra tão fértil. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que você vai se encantar aqui com as belezas naturais do nosso estado e também pela área produtiva do nosso estado do Mato Grosso do Sul. E grandes lavouras aqui também de milho, de soja, regiões que plantam algodão, né? E pastagens, a pecuária muito forte também em algumas regiões. E venha conhecer esse estado do Mato Grosso do Sul. Você vai se deliciar com a beleza natural, com as terras planas, enfim, tanta coisa boa para você conhecer aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Fica aí o convite para você e a sua família colocar aí na sua agenda de viagem uma programação aqui pelo estado do Mato Grosso do Sul. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos, que hoje nós temos um assunto muito importante para tratar com você aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai tratar um tema muito importante: Cristo e a edificação da igreja. Jesus havia prometido lá nos evangelhos que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma realidade da igreja. No mundo, 2000 anos de história, a igreja continua viva, dinâmica, mais do que nunca, depois de tanta perseguição de todos os lados e jeitos. A igreja continua firme no seu propósito. Porque Cristo é o cabeça da igreja, o único cabeça da igreja é Cristo. Nós não temos um cabeça humano na igreja, o único cabeça da igreja é Cristo. E é Ele quem edifica a sua igreja. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 18, ele diz assim: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós, ou vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto, Paulo está falando da edificação da igreja de Cristo como sendo o grande mistério de Deus. No capítulo 3, ele fala assim: olha, eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. E os apóstolos e profetas foram usados por Deus para lançar os fundamentos da igreja. E eu, Paulo diz, fui escolhido por Deus para ser o arauto, aquele que vem anunciando, dando uma notícia nova à terra.
E a notícia nova, ele vai dizer que é um grande mistério de Deus. O mistério é que Deus estava formando a sua igreja sobre a face da terra, de judeus e gentios, e que agora os gentios seriam incluídos numa promessa que no Antigo Testamento era voltada apenas para os judeus. Agora os gentios também fazem parte deste projeto amplo de Deus sobre a face da terra, de reunir no mesmo corpo ambos, e ambos aqui é judeus e gentios, debaixo da mesma promessa, debaixo do mesmo evangelho, a oferta de uma mesma salvação. Agora não tinha mais um povo privilegiado diante do outro, agora o evangelho era para todos os povos, línguas, raças, nações, etnias. Então, a amplitude do evangelho. Então Paulo fala assim, olha, isso era um mistério que ficou escondido nos tempos antigos e agora foi revelado, e eu, Paulo, me tornei ministro deste evangelho que é revelado, ou desse mistério que é revelado, que Deus agora reúne na mesma igreja judeus e gentios num só corpo. Quebrou a parede da separação, derrubou o véu que estava entre um e outro, foi rasgado, e agora Deus unificou a terra. E a igreja agora é formada tanto de judeu quanto de gentios. Não tem mais um privilégio para um quanto para o outro, é a mesma graça, é o mesmo evangelho, é a mesma pregação, é a mesma oferta. Tanto que no capítulo 4 ele vai falar um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então agora Deus unificou a terra em torno de uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, claro, o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Então Paulo vem explicando isso aqui no capítulo 3, que tanto gentios quanto judeus agora são co-herdeiros da mesma graça, da mesma promessa que está em Cristo Jesus, que foi dado os fundamentos dela pelos profetas e pelos apóstolos. E Paulo agora é o apóstolo aos gentios, é o nosso apóstolo por excelência, e que vem trazer a nós as insondáveis riquezas da graça de Deus. Ou seja, as portas foram abertas para todo o mundo, e o evangelho agora deve ser pregado, anunciado, proclamado para todo o povo, toda língua, todas as nações da terra, que há uma mesma esperança em Cristo para todos nós, não importa onde você está agora, a esperança em Cristo é a mesma. Então ele fala assim, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e ambos aqui, repito, judeus e gentios, temos o mesmo acesso ao Pai, através do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que nos batiza, nos sela, para o dia da redenção, e de ambos fez um. Agora não tem mais dois, quebrou a parede da separação, de ambos fez um, unificando este corpo de Cristo. E ele vai dizer assim para os gentios, agora vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais aqueles peregrinos sem rumos, sem direção, sem orientação. Vocês agora são concidadãos dos santos. Vocês agora são da família de Deus. Vocês agora estão unificados em Cristo. Isso é uma notícia maravilhosa. Paulo fala que era um mistério que ficou guardado, escondido nos tempos antigos, e que agora Deus deu a ele, Paulo, a graça de ser o propagador desse mistério. E mistério na Bíblia não é aquela coisa misteriosa, oculta, não. Só fala de mistério quando aquilo é revelado a nós. Então aquele mistério ficou guardado, quando fala oculto aqui, é escondido, guardado em tempos antigos, agora é revelado e é para ser anunciado, proclamado a todo mundo, toda a raça, todos os povos.
É o mistério que Deus agora salva gentios, pecadores, no mesmo sacrifício de Cristo. Tanto judeus quanto gentios têm o mesmo acesso. A promessa de Deus agora é estendida aos gentios, mas é claro que não é o universalismo, como se todo mundo fosse salvo porque Deus é bonzinho. Não. Aqui é dizer que o Evangelho agora está aberto a ser pregado a todas as nações. Mas nós sabemos que nem todos vão receber o Evangelho, nem todos vão crer em Cristo como seu Salvador. Embora o Evangelho seja oferecido a todos, ele será eficiente apenas para a salvação dos eleitos, aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Mas Paulo está dizendo agora não tem mais estrangeiros nem peregrinos, mas agora nós somos chamados concidadãos dos santos. Quem? Os gentios que convertem a Cristo. Os judeus que se convertem a Cristo, os gentios que se convertem a Cristo, são agora unificados e sois da família de Deus. Pertence à família de Deus. Como que eu pertenço à família de Deus? Pela fé em Cristo. Quando eu creio em Cristo como meu Salvador, eu sou adotado por Deus como filho, para fazer parte da família de Deus. Então isso não é para todo mundo, mas para aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. São selados pelo Espírito Santo e agora fazem parte da família de Deus, da igreja, o corpo de Cristo sobre a face da terra. E eu vou falar dessa igreja logo em seguida. Mas aqui nós vemos que não somos mais estrangeiros, nem peregrinos sem rumo, sem direção, mas concidadão dos santos. Cidadãos juntos, não importa de que raça você é, não importa a sua condição social, agora nós somos concidadãos dos santos, somos juntos cidadãos do mesmo reino, o reino de Cristo. Fazemos parte da mesma família, a família de Deus, que é a igreja. Não importa se ela está aqui no Brasil, ou na África, ou na Europa, ou na Ásia, se está onde estiver, mas sois da família de Deus, fazemos parte do mesmo povo, o povo de Deus, consolidado na pessoa de Cristo, o nosso Salvador. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para dar sequência a este assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha conhecer a cidade de Dourados. Linda cidade aqui do interior do estado do Mato Grosso do Sul, saindo para a divisa de São Paulo, do Paraná. E uma cidade pungente, uma cidade bonita. Chegando aqui, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Nós teremos o prazer de receber você e a sua família e apresentar a vocês esta linda cidade, a cidade de Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, tá bom? E hoje nós estamos falando sobre Cristo e a edificação da igreja. Jesus havia dito, eu edificarei a minha igreja, e Paulo está mostrando aqui como que Cristo está edificando a igreja. Esta carta de Paulo aos Efésios é uma carta para falar da igreja, a eclesiologia, a igreja. E ela mostra que a igreja é formada pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela ação do Espírito Santo de aplicar esta obra redentora de Cristo no coração do gentio para que ele se torne membro da família de Deus e seja batizado com o Espírito Santo, selado para o dia da redenção. E nos mostra que a igreja é formada no poder de Deus.
Então o poder e a graça de Deus atuam na história para a edificação e a formação da igreja. E a igreja caminha debaixo do poder de Deus. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque ela caminha debaixo do poder de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, do poder de Deus. É Deus quem escolhe os seus eleitos, é Deus que reúne na sua igreja estes eleitos pela pregação da palavra. Eles são reunidos, selados, batizados com o Espírito Santo para o dia da redenção. E agora Paulo vai falar assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Veja que Paulo trata agora aqui a igreja como um edifício. Jesus havia dito: edificarei a minha igreja. Então a igreja é tratada como um edifício, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos gentios e dos profetas. Isso quer dizer que nós não podemos lançar outro fundamento que não seja Cristo. Cristo é a pedra angular desse edifício, é o fundamento desse edifício. Os apóstolos, os profetas apontavam para Cristo, o Messias que haveria de vir. Os apóstolos vêm agora e nos apresenta Cristo, a sua biografia lá nos evangelhos, a sua mensagem transmitida ao mundo, lança os fundamentos da igreja. Nós não podemos hoje trazer inovações para dentro da igreja, senão nós vamos descaracterizar a igreja desses fundamentos. Por isso que é muito estranho quando a gente vê um monte de inovações aí, não levando em consideração o fundamento lançado pelos apóstolos e pelos profetas. A igreja caminha na doutrina dos apóstolos. Nós não temos a liberdade de lançar outro fundamento. A nossa hoje liberdade é permanecer nesses fundamentos e proclamar esses fundamentos, e está centrado na pessoa de Cristo. É por isso que quando Pedro disse para Cristo lá: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala para Pedro: você é bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre este fundamento edificarei a minha igreja. E esse fundamento é que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o fundamento é Cristo, não Pedro. E a igreja está sendo edificada sobre Cristo, e os apóstolos lançaram esse fundamento na pessoa de Cristo, e não tem igreja sem Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Então ele vai dizer aqui: edificados. A igreja está sendo edificada, descrita como edifício, edificada. Depois fala assim: todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então ela está sendo edificada, ela é um edifício que está sendo construído, não está pronta ainda. E fala: no qual também vós estáis sendo edificados. Todo aquele que é salvo e integrado no corpo de Cristo está sendo edificado, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e que lançaram esta pedra é Cristo. Ele é a pedra angular desse edifício, né? Estáis sendo edificados para a habitação de Deus e o Espírito. Interessante que o tempo todo aqui fala da igreja como um edifício. Aí você já visitou uma obra em andamento? É coisa louca, né? Visitaram a obra, chega lá, tá aquela bagunça, né? Uma parede pela metade, uma caixa de massa aqui, cimento para lá, tijolo para cá, andaime para lá, e gente trabalhando de lá, gente trabalhando de cá. Então quando você chega na obra, aquilo é uma bagunça. Às vezes a gente olha para a igreja de Cristo nesse mundo, como ela está sendo edificada, é como uma obra em andamento,
A gente olha e fala, meu Deus, essa igreja está uma bagunça, não é verdade? Quantas pessoas que lançam tantos dardos inflamados contra a igreja, há escândalos também, que a igreja tem que resistir a tudo isto, mas é uma obra que está em andamento. É importante a gente aprender, e uma das coisas boas quando a gente vai visitar uma obra, a gente deve ir junto com o construtor. Isso aqui é uma orientação muito gostosa que o texto nos dá essa ideia. Quando você for visitar uma obra, já sabendo que aquela obra é uma bagunça, vá visitá-la com o construtor, porque o construtor tem em mente o projeto todo. Ele não tem em mente só aquela bagunça da obra. Ele chega, aqui vai ser a sala, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a cozinha, a área gourmet, aqui é o banheiro, aqui é um quarto de visita, aqui é uma varanda. O construtor tem tudo em mente, o projeto está acabado na mente do construtor, mas naquele que está visitando a obra está uma bagunça. Assim é a igreja sobre a terra. Olhe para a igreja com a mente de Cristo. Cristo é o construtor. E Ele tem esta igreja na sua perfeição, na sua mente, mas por enquanto ela está sendo construída. E enquanto ela está sendo construída, a bagunça é inevitável. Às vezes escândalo é inevitável. Quantos escândalos que surgem no meio da igreja? É inevitável. Sujeira é inevitável, bagunça é inevitável, mas é uma obra que está em andamento, está em construção. Edificados. Estais sendo edificados. Nós mesmos, quando olhamos para nós, a nossa fragilidade, o pecado habita em nós. Paulo diz, o querer o bem está em mim, mas não praticá-lo. Muitas das vezes crentes dão escândalo, líderes dão escândalos, mas é uma obra que está sendo edificada, ela está em construção. Essa bagunça é a bagunça de Deus. Então visitar com o construtor, olhar para a igreja como Cristo vê, Ele vê o projeto acabado, Ele vê a igreja lá na eternidade, onde não mais haverá luto, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Então nós vamos aprender a visitar a obra na companhia do construtor. O construtor é Cristo. E na mente do construtor, no projeto do construtor, ele vê a igreja acabada, gloriosa, na pessoa de Cristo. É por isso que a Bíblia lá em Apocalipse nos dá aquele quadro da igreja gloriosa. O apóstolo João fala, depois dessas coisas eu vi uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todo povo, raça, tribo, línguas, povos. Estavam em pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e cantavam em grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. João tem a visão da igreja glorificada, não mais sendo edificada, mas já pronta, glorificada, com Cristo. Então, você pode olhar para a igreja e menosprezar a igreja hoje, mas lembra que Cristo olha para a igreja com um projeto acabado, a igreja glorificada em Cristo. Então, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo? Ou você está naquela filosofia dos desigrejados? Cristo não criou uma igreja desigrejada, mas um corpo unido, onde nós desfrutamos desta bênção de Deus, nesse corpo unido. Quem ama a Cristo vai aprender a amar a igreja de Cristo, apesar das suas deformidades, apesar das suas lutas, apesar das suas adversidades. Mas o construtor vê a obra acabada. É assim que nós devemos olhar, com os olhos de Cristo, para a igreja. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa e orar pela sua vida. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição,
E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua companhia, onde você estiver. E quero orar por você e pela sua família e pela Igreja de Cristo, o corpo de Cristo sobre a face da terra. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor está edificando a tua igreja. Às vezes esta obra inacabada não é tão bonita, mas quando pensamos no projeto completo, na igreja glorificada, os santos, os remidos na glória com o Senhor, desfrutando da beleza celestial, nós vemos que vale a pena trabalharmos nesta obra e participarmos da construção desta obra com a proclamação do Evangelho. Onde estiver agora alguém nos ouvindo, pedimos que a graça do Evangelho que une pessoas ao corpo de Cristo, à Igreja de Cristo, esteja chegando nesses corações distantes ou perto. E que a graça bendita do Senhor, que o Senhor escolheu derramar sobre a sua igreja, ali ordena o Senhor a tua bênção e a vida para sempre. Como a arca de Noé, que não houve vida fora dela, assim também a tua igreja, não há vida fora dela, porque o Senhor escolheu derramar nela a tua bênção, a salvação e a vida para sempre. Portanto, congregue o teu povo, porque sabemos que os eleitos serão congregados na tua igreja, agora e para toda a eternidade. Congrega o teu povo, por amor do teu nome, por amor da tua igreja, que o Senhor está edificando sobre a face da terra, e o fundamento desta igreja é Cristo Jesus, que é o fundamento e o cabeça desta igreja, a quem nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.